mais em defesa, eu acho que é um consenso da casa, que a gente discutiu, debruçou nesse projeto, em defesa das comissões da nossa Câmara Municipal. Comissão essa que foi votada por unanimidade novamente por esses vereadores. Comissão essa de transporte, que temos o vereador Elias Xavier, que preside, mas não preside sozinho. Lógico que tem todos os vereadores no contexto, dando toda a liberdade do vereador e presidente de pautar em qualquer assunto, mas ela tem mais dois membros. Tem o Adilson Vital, né, do PV, e tem o Donizete Simeone, vereador da bancada do PT. Né? E a política é convencimento. Eu não vou nem ler o que a vereadora postou no Facebook em relação a essa casa, esses vereadores, porque eu acho que a população em casa não merece ouvir. Porque como que vai convencer o diálogo com essa casa com essas postagens? Uma falta de respeito em cada vereador. Eu não tenho essa conduta de querer questionar o mandato do vereador, de depreciar, sabe? Então não dá para ler o conteúdo que a vereadora postou. Então não vai ter convencimento. Uma falta de respeito com a casa. E uma falta de respeito maior ainda, eu acho, com a comissão. Não vou faltar no que a vereadora relatou, se está certo, se está errado. Lógico que pode ter dados, números, pode a vereadora pedir uma audiência pública, mas pode também, se não tem essa relação de convencimento com a casa, pelo nível do que ela acha dos vereadores da casa, pode ser que o Donizete Simeone, que é do seu partido, trazer a pauta para a comissão e discutir com maior tranquilidade. Então, na minha visão, eu acho que não estou aqui como líder para exigir que a casa vote ao contrário ao projeto da vereadora, mas teve um consenso, discussões entre nós, de fortalecer a comissão que é presidida tão bem pelo nosso vereador Elias Xavier, que ela pode literalmente, não só esse assunto, mas qualquer assunto de transporte, trazer para essa casa e discutir. Por isso que hoje, voto contrário, meu voto é contrário, e peço à casa que vote contrário e respeito a nossa comissão da casa, que ela tem legitimidade para tratar todo o assunto, inclusive esse. A pauta não é o que a comissão pode investigar, mas o que a nossa comissão pode investigar. Ela pode investigar tudo que a vereadora relatou aqui, ela tem autonomia para isso, a vereadora pode participar, a casa pode participar. Com certeza, vereadora. Como você mesmo disse, né? O Elias Xavier vem conduzindo, e na reunião que nós tivemos, ela não deu a mínima importância em sentar e dialogar com o presidente da comissão. Então, isso daí também causa um pouquinho de constrangimento com nós, né? Porque eu acho que faltou um pouquinho de respeito com o presidente da comissão. Só isso. Obrigado, presidente. E deixa aqui, se a vereadora quiser relatar o que ela postou sobre os novos vereadores, ela fala, ela leia, porque ela conseguiu escrever, né? Ela pode ler também, mas eu não vou, porque eu não tenho esse nível de relação com nenhum vereador dessa casa. Eu respeito cada um que está aqui, porque cada um dos vereadores que estão aqui representa a população e, acima de tudo, a democracia. Se hoje essa casa está representada pelos vereadores, porque a população assim quis. Então, respeito. Questiono, mas jamais vou usar frases e escrever sobre qualquer vereador dessa casa no nível que eu tive que ler hoje aqui na vereadora Gabriela falou. Parte disso. Faltou com maturidade, né? O Ed Lopes e o Feliciano Simeone, que são um pouco mais velho, que dá um pouco de toque para ela, por seguir, da bancada do PT, inclusive, essas ofensas nossas assim no Facebook. Não, vereador, assim, não é que você não coloque a questão, respeito político. E respeito político, eu acho que as pessoas têm ou não. Fora daqui, da casa de debate de leis, a gente conduz, respeita, conversa, mas o que eu li aqui é triste ver que tem nessa casa políticos que pensam assim do companheiro, e quem tem pensamento desse, eu acho que não respeita a democracia dos seus pais, principalmente da população. Não vou ler, e se a vereadora quiser ler o que ela mesmo postou aqui, ela tem todo o espaço aqui, mas mostra o vereador depois, né? Vai mostra os vereadores fora, mas a população não merece isso, que seria um desrespeito à democracia, porque eu conheço ainda um de todos os vereadores aqui dessa casa. Vereador Donizete Simeone, será reservado em nome do
assistem, nos ouvem, nos acompanham na internet, plenário, mesa. Eu gostaria de falar favorável ao projeto da companheira Gabriela, só que eu acho que a gente precisa ter uma compreensão e um esclarecimento mais profundo, um pouco, do que levou a propositura da companheira Gabriela nesse projeto de resolução. É um projeto de resolução comum, que todo vereador tem esse direito, é prerrogativa do vereador apresentar, né? Então também não vamos fazer desse projeto, desse debate, alguma coisa que não poderia ser feito, que não tem direito de fazer. Não vou entrar na questão das postagens, e aí é uma questão pessoal, particular da vereadora, também nos dias postagens. Então eu vou tratar da pauta do projeto de resolução que está nessa casa, que esse é a nossa obrigação. E quanto ao projeto de resolução da companheira, que estou subindo aqui para apoiar e pedir o voto de aprovação, e aqui quero fazer um esclarecimento que eu disse no início da minha fala, o que levou também a Gabriela a apresentar esse projeto foi uma série de desencontros nessa questão do debate do transporte coletivo que veio para essa casa, né? E aí eu tenho que fazer aqui uma fala até como membro da comissão de transporte dessa casa, e a comissão permanente de transporte dessa casa, nesse processo, falhou. Eu procurei o Xindiec várias vezes, o Xindiec, nós precisamos dar resposta da questão do transporte coletivo, porque foi tirado o encaminhamento numa audiência pública com a presença da comissão, inclusive, que estava na mesa. Então, o que está aqui hoje em debate, esse projeto, a propositura da companheira Gabriela, é em função de todos esses desencontros que houveram nessa questão desse debate do transporte público. E para aprofundar o esclarecimento, nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, que dessa audiência pública foi tirado o encaminhamento que a Comissão Permanente de Transporte traria todas as informações que os manifestantes, inclusive as pessoas que estavam na audiência pública, necessitassem, e essas informações, pelo que eu sei, o Xindiec pode confirmar isso depois, está escrito, até hoje não foram passadas para esses membros da comissão, que estavam aqui pleiteando, reivindicando as informações da CTA, informações sobre o plano de ação que a CTA tinha para o futuro do transporte coletivo da cidade. Então, esse projeto de hoje aprofunda esse debate, criando a comissão de estudo, que não contrapõe com a comissão permanente. Porque a comissão de estudo dentro do projeto aqui é simplesmente para aprofundar na questão do transporte público do município e criar um plano de ação, inclusive 360 dias, com representantes do legislativo. Então também não tem nenhuma questão, olha, não pode, isso está sendo, a vereadora Gabriela está se aproveitando do momento. Não, é um debate que nós queremos continuar fazendo nessa casa, com uma comissão de estudo mais ampliada, porque a comissão permanente dessa casa, e eu já me propus aqui, inclusive aqui na tribuna, numa fala minha, que nós temos que fazer um debate aqui, nos aprofundar no papel das comissões permanentes dessa casa, no funcionamento das comissões permanentes dessa casa, que eu sou crítico, faço parte de duas comissões, mas sou crítico, acho que a gente tem que se aprofundar. Acho que começou a mostrar
real papel que as comissões permanentes têm que fazer nessa questão de saúde, com o relatório que entregaram hoje para o vereador Hélio Lopes, e assim que as comissões têm que se portar. Quando o assunto determinado diz respeito àquela comissão, a comissão tem que dar resposta, e isso não aconteceu na questão do transporte público. Por isso que gerou essa propositura da companheira de bancada, Gabriela Paloma. Então vamos especificar um pouco aqui, olha, não tem nada demais na proposta da companheira. O projeto de resolução, ela tem direito de fazer isso e tem motivos para estar fazendo. Os motivos estão aí relatados. A comissão permanente de transporte que ficou de fazer os encaminhamentos daquela audiência não fez, inclusive eu faço parte e pedi várias vezes para o vereador Gilberto, que vai confirmar aqui, que nós precisávamos reunir para dar resposta às demandas que saíram aqui daquela audiência pública. Peço reserva do meu tempo. Será reservado com a palavra o vereador Elias Chidieri. Senhor presidente, caros colegas, nós sabemos que o vereador tem toda a prerrogativa do mundo. Pode propor, pode falar o que tem que entender, e pode ser aceito e pode não ser aceito. As críticas que fazem a esse vereador, como presidente da comissão, eu diria que é totalmente infundada. Primeiro que o Donizete veio pedindo, veio pedir encaminhamento. Encaminhamento é uma coisa que nós já encaminhamos. Tem coisas distintas. Primeira coisa, na hora que eu vou tratar de um assunto da saúde, ir no posto de saúde, olhar como é que está funcionando, é uma coisa. A outra coisa é pedir uma série de informações que não depende da gente, não depende inclusive de olhar, mas simplesmente depende da empresa, da CTA, que passou e ainda está passando por uma reformulação, um estudo interno e um levantamento de dados. Acabou de acontecer, inclusive, o dissídio coletivo. Ontem acabou o dissídio coletivo deles, pelo menos parece que essa parte sim. Então, o levantamento de acertar toda uma documentação que eles têm propostas de vender aquela área deles e fazer a companhia em outro local, para viabilizar financeiramente a companhia. Tem estudos dos maiores técnicos de transporte, que é o COCA, que está subsidiando toda essa discussão lá com eles, e que nós da comissão queremos sim. Nós não fizemos a reunião porque os dados que nós pedimos não chegou ainda, apesar de estar, o Silvio sabe que nós estamos cobrando ele. Falei ontem, falei hoje de novo. Provavelmente, quem sabe a semana que vem, tem algumas informações que já possam. A promessa nossa não é responder para a comissão. A proposta que foi feita aqui na última audiência que nós fizemos era realmente de marcar outra audiência, convidar todos aqueles que estavam na lista e quem mais quiser estar presente, para a gente fazer uma divulgação pública dos dados que foram solicitados e dos dados que vão vir, né? Então, nesse sentido, não é simplesmente marcar uma reunião da comissão para discutir o quê? Ah, a CTA está assim, a Paraty está assim, depois a passagem está cara. Quer dizer, não é nessa superficialidade que nós vamos chegar a algum lugar. Se é só para fazer, soltar rojão e dizer que nós estamos trabalhando, eu diria que todos nós estamos trabalhando. Você, todos nós temos. E uma sobrecarga grande. Essa Câmara aqui, todos trabalham realmente assiduamente. Não é que nós estamos aqui de papo pro ar, esperando a coisa cair. Nós estamos trabalhando, sim, e com responsabilidade. Não adianta marcar uma reunião aqui e vamos discutir o quê? Tudo que foi pedido não depende da gente. Não depende só de eu ir lá e olhar. Depende de uma porção de dados, de técnicos que tem que revirar todo um arquivo para se informar. E dados ainda que estão se pensando em fazer, que não chegaram a uma conclusão. Então, é uma série de dados que não adianta querer atropelar um processo. Para simplificar, a gente tem uma preocupação enorme na parte de transporte, vocês sabem disso. Eu estou envolvido de corpo e alma para tentar resolver o problema de trânsito também, como vários aqui estão. Né? Tem propostas, nós estamos discutindo há anos, né? Que estão vindo, então provavelmente eles consigam concretizar isso, que eu achava até que a média a longo prazo não ia acontecer, e provavelmente aconteça, mas são coisas
colocar, atropelar, para dizer que não soltava o jogo, nós estamos trabalhando. Não é assim só que resolve os problemas. Né? Então, tem que ter coerência naquilo que a gente fala. Agora, é um direito, realmente, se a Câmara achar que deve fazer outra comissão paralela, que vai, com isso eles vão ter os dados da CDA, que vão vir aqui extrair os dados que vai precisar, então se aprova e monta outra comissão. Uma parte aí, vereador. Uma pergunta que eu vou fazer de curiosidade, né? Já que pode criar essa, não poderá outro vereador surgir depois e querer uma outra comissão para cultura e para outra, não poderá acontecer isso? Pode, inclusive até para o transporte coletivo também, né? O pastor pode resolver discutir o transporte coletivo, marcar aqui e criar uma outra comissão de estudos do transporte coletivo. Fica uma lá, uma daqui, outra de lá. Eu acho que assim não é racional. A gente divide esforços. E se nós, que somos da situação, que estamos cobrando, né, tem dificuldade, a gente tem que compreender a dificuldade da CTA também, no momento que ela está vivendo, de distribuir ou de dar as informações solicitadas, mas nós estamos cobrando. Imagina alguém na situação pedir e ter toda essa animosidade, inclusive, provável, para se fornecer, para se discutir. Então eu só digo que, no meu entendimento, eu acho que não deve montar outra. Tudo que nós falamos tem coerência, tem responsabilidade, e não dá para chegar aqui e marcar uma reunião para não acontecer nada, porque não tem dados para ser dados. Então eu peço até que, se possível, que a gente reprove essa comissão. Eu peço, vereador. Será reservado. Com a palavra, o vereador Ed Lopes. Existe, vereador? Boa noite, presidente. Quero entrar no debate também um pouco na comissão. Criação especial de estudos CIEI, projeto de resolução da nossa companheira de bancada, a vereadora Gabriela Paloma. Acho que vários relatos como dados aqui, da Elias, que é o presidente da comissão, da Donizete, que faz parte da comissão. Eu acho que o prazo que foi dado, faz 2 meses, pedindo informação a respeito disso. A Gabriela, como foi procurada por várias pessoas interessadas em discutir o tema no município da cidade, ou no nosso município, em relação ao transporte público coletivo do nosso município, ela, é legítimo dela, está dentro do nosso regimento interno da casa, montar uma comissão especial de estudo. É legítimo da parte dela, como representante da população, é legítimo da parte dela. Agora, essa comissão, ela quer, pelo prazo que foi dado, da forma que foi feito, agora tem outras comissões aqui na casa também que foram criadas e existe comissão permanente. É uma comissão provisória, também existe, agora nós temos aqui. Incêndios e pânico, eu cria a comissão especial de estudo para efetuar levantamento e analisação atual que se trata de medidas de segurança contra incêndio e pânico, edificações em área de risco e outras providências. Cai aonde? Tem comissão aqui na casa, criou uma comissão especial para tratar sobre isso. Já existe uma comissão aqui na casa que trata desse tema, comissão permanente. Criou uma comissão especial para tratar desse tema. Aí nós temos outra aqui também, todo respeito aos companheiros, não estou aqui apontando que tem que ser feito sim, isso foi viável, tem que ser feito. Cria a comissão especial de estudo sobre a implementação da lei federal do município como objetivo de garantir direitos, presença e companhia durante os partos comunitários. Então criou também no SUS. Existe a comissão de saúde, que criou uma comissão especial também. É importante que tenha essas comissões? Então dizer que ela está aqui usando de momento de artifício para ela criar essa comissão, as outras foram criadas da mesma forma. Existe comissão para se tratar desse tema. Ela quer uma comissão especial para debater o transporte público do município, é o direito dela. Então, se ela fez esse projeto de resolução, vai estudar, e estão justificando que existe comissão permanente, por isso que não pode ser criada, pelas outras comissões que eu falei aqui, isso não justifica. Infelizmente, isso não justifica dizer que não pode ser criado. Pode ser. Obrigado. Não, 2 coisas. Realmente, todo mundo que foi falou que é um direito de ser solicitado.
Agora, você está comparando coisas diferentes. Primeiro, eu faço parte, eu pedi para constar, criar uma comissão especial de estudo sobre a parte de incêndio, porque não tinha ninguém estudando isso aí. Mesmo a comissão permanente que pudesse estar afeto a isso, não se manifestou. Agora, na parte de transporte, nós estamos estudando e debatendo isso aqui, que eu trouxe várias vezes, toda uma discussão sobre transporte político, de solução, não paliativa, de falar o preço está alto, está baixo, vamos pôr um ponto aqui, um ponto lá. Isso é São Remédio, quer dizer. Então, é um direito, Só que já tinha uma comissão permanente, inclusive debatendo e trazendo os assuntos para debate. Ficar duas comissões, é isso que nós colocamos. Não que não seja um direito, não, é um direito dela pedir. Agora, eu achando que vai ficar esquisito ficar duas comissões com o mesmo assunto. Coisas que não existem na parte de incêndio. A parte de incêndio não tem. Estamos, inclusive, terminando já essa comissão, vamos apresentar. Mas trabalho nosso. Então, mas assim, é o que eu falo, existe essa comissão permanente que podia ser discutida, ela está com interesse. Como a Vossa Excelência acabou de dizer agora, que não tinha um pessoal debatendo aquele detalhe. Agora, na visão dela da vereadora, ela faz 2 meses pedindo informação, essa informação não chega, ela quer aprofundar o debate com a sociedade, é um direito dela. Pois não, vereadora. Se eu não concede a parte, só para esclarecer quem está ouvindo, na verdade a comissão permanente não tomou iniciativa nenhuma. Nós, a bancada do PT, tomou a iniciativa de propor audiência pública, dali tirou-se o encaminhamento de dar continuidade à discussão por meio da comissão permanente. Eu, em diálogo com as pessoas que se organizaram no movimento Transporte Justo, cobrei verbalmente o vereador que é presidente da comissão para uma reunião, depois protocolei um documento, praticamente 1 mês e meio depois aconteceu a reunião, a pauta era muito clara, era a CTA, o presidente da CTA veio sem uma única informação para discutir os presentes naquela reunião, foi-se encaminhado um ofício pedindo informações faz quase 2 meses e ainda não veio. Então, em que pese ter a comissão permanente, todas as comissões de estudo têm a ver com temas que alguma comissão permanente trata. O que a gente quer é aprofundar a discussão sobre a CTA aqui em Araraquara. Perfeito, vereador. Então é isso, eu acho que, como já abriu outras prerrogativas aqui nessa casa, de mesmo ter comissão permanente e criar comissão especial de estudos, eu acho que está dentro desse sentido também de aprovar esse pedido ou esse projeto de resolução da vereadora Gabriela Salão, nossa companheira de bancada. Peço a vereadora Gabriela. O vereador Efraim Martins pode, por favor, assumir a presidência um minuto. Eu queria contribuir um pouco nesse debate, até porque todos sabem que eu fiz questão de travar um debate bastante intenso quando a pauta do transporte coletivo se deu nessa casa. Fui, inclusive, participar de alguns programas jornalísticos com a vereadora Gabriela Palombo, participei da audiência do transporte público aqui e fiz vários debates em plenário sobre esse tema. Quero primeiro fazer uma análise e estabelecer um diálogo, muito do ponto de vista de trabalhar com o conceito do legislativo. No que pese saber toda a contaminação política que tem esse debate. Está aí nas redes sociais, presidente de partido se manifestando, ex-vereadores se manifestando, acusando os vereadores dessa casa de não representar o povo. Então, porque assim, a gente até podia fazer esse debate, eu posso, porque ninguém sabe que eu tenho, inclusive, condições de sobra de tratar as pessoas que falam desse jeito no mesmo nível, com muita propriedade, mas eu não quero, vou me esforçar para não fazer esse debate. Queria fazer hoje. O que nós queremos? Nós queremos arrumar espaço na mídia, criar fato político, ou queremos fortalecer esse legislativo? Se é fortalecer esse legislativo, a desculpa apresentada aqui para a montagem da comissão não serve. E aí, eu, enquanto presidente dessa casa, me sinto no direito de pedir para os pares dessa casa que não aprovem a criação da comissão de estudo. Porque os argumentos utilizados para a criação da comissão é desrespeitoso conosco mesmo. O fato de ter outra comissão ou de achar que a comissão não está funcionando não pode ser motivo
para a gente deixar de querer fortalecer as comissões permanentes dessa casa. Se já foi criada outras duas, elas foram criadas, estou fazendo um apelo a essa casa. Não vamos mais criar comissão de estudos, vamos utilizar as nossas comissões. Até porque o objeto que a vereadora utiliza e pede é o mesmo papel da comissão permanente. Fica delegada a referida comissão a competência para convidar membros do Poder Executivo, Poder Judiciário e sociedade civil, organizada ou não, que tenham interesse no respectivo tema. Isso é função objetiva das comissões permanentes da Casa. Se a comissão não está funcionando, oficia a mesa, procure o presidente. E aí, vereador Donizete Cilione, com todo respeito, Vossa Excelência nunca esteve na minha sala fazendo qualquer questionamento em relação à comissão permanente de qual Vossa Excelência faz parte. A vereadora Gabriela falou, com todo respeito, Vossa Excelência também não esteve na minha sala reclamando, Vossa Excelência não esteve na minha sala reclamando da Comissão Permanente de Transporte. Vossa Excelência esteve na minha sala pedindo para que eu solicitasse ao vereador Elias Chediek que marcasse uma reunião que tinha ficado combinado ser marcada. E que eu saiba, a reunião foi marcada e aconteceu. Pois não, vereador? Só para esclarecer, eu, no momento algum, falei que na sua sala falando da comissão. Eu não disse que o senhor disse. Eu falei na tribuna em determinado momento, em outra fala minha, sobre o papel das comissões permanentes. O que eu disse é que o fórum para os vereadores levarem os questionamentos internos dos problemas dessa casa é para a presidência. E o senhor nunca me levou, por isso meu espanto o senhor fazer a reclamação pública aqui de um assunto que o senhor nunca tratou. Mas eu não na direção da casa. Eu não disse, é isso que eu estou dizendo. Me espanta o senhor reclamar de algo aqui que nunca fez com a direção da casa, e propôs, inclusive, a criação da comissão com a justificativa de que a comissão permanente é inoperante. Se ela é inoperante, o que a gente faz? Então acaba com ela? Cria um monte de comissão de estudo? Então, é esse entendimento que eu acho um entendimento ruim da nossa parte. Onde é que está o problema? Está na comissão permanente? Se é essa avaliação de Vossa Excelência, onde é que resolve esse problema? É na presidência. E tratando com o presidente. Uma parte, nesse particular da comissão de transporte por conta desse tema, dos encaminhamentos que foram tirados aqui para a audiência pública, eu penso que a comissão permanente cometeu algumas falhas ou demora na resposta para a vereadora. Entendi. Por isso que eu justifiquei a propositura da vereadora. No momento algum fui na sua sala. Perfeito. Pois não, vereador Gabriel. Só esclarecer que eu tive na sua sala, assim, em conversa com Vossa Excelência, eu fiz uma crítica em relação à Comissão de Cultura. Então, em vez de eu não ter falado sobre a específica, sobre que o Chediek, a gente discutiu sobre as comissões permanentes de forma geral. E eu disse daquela que eu estou, que não tem reunião. Se a comissão permanente que o vereador preside tem a mesma prerrogativa, por que não fez? A questão é, a gente só quer trabalhar. Esse é o meio que tem para poder dar agilidade para levar o debate adiante. O senhor chegou e perguntou qual que é a intenção. A minha intenção é essa, vereador, trabalhar. Obrigada. Como é que ele vai ter agilidade? Está pedindo agilidade e pede para uma comissão ter 360 dias, com possibilidade de ser prorrogado por mais 360. Ah, desculpa. Pois não, vereadora Martins. Claro, pois não. O escopo sugerido aqui para a criação dessa comissão é amplíssimo. Essa comissão pretende trabalhar numa proposta de um plano de ações para o transporte público coletivo de Araraquara no município de Araraquara. Então, normalmente, eu estava até consultando aqui os nossos técnicos, eu não sei como é que está no nosso regimento agora, mas normalmente a gente trata da comissão especial por temas específicos. As comissões que estão sendo citadas aqui, por exemplo, a do Parque Humanizado, trata-se de verificar a aplicação da lei federal número tal no município de Araraquara. Então, essa questão da amplitude aqui da comissão também se choca com o que é o objetivo geral da comissão presidida pelo vereador Chediek. Perfeito. Eu queria pedir, na verdade fazer um apelo aos vereadores da bancada do PT. Eu acho que o nosso melhor caminho não é
travar e levar esse ponto para a disputa política que está por trás de tudo isso. Até porque a gente sabe que por trás desse processo tem uma disputa política um pouco mais aprofundada. Eu não gostaria, sinceramente, de entrar nela, porque eu acho que ela vai nivelar a discussão com um patamar tão baixo que é ruim para esta casa. Né? Está sendo feita de forma pública nas redes sociais, é um direito de quem está fazendo. Eu não vou fazer, né? Eu não vou me prestar esse tipo de serviço. Não, mas acho que essa casa tinha que ser um pouco maior. Né? Vamos fortalecer nossas comissões. Tem questionamento em relação ao comportamento da comissão, leva para a mesa diretora, vamos discutir com a mesa diretora. Agora, se é para discutir só a CTA, e a vereadora acabou de confessar ali que o que quer discutir a CTA, precisa mudar todo o objeto da comissão. E aí eu pergunto, para discutir a CTA para quê? Para fazer um diagnóstico que a vereadora já fez aqui no microfone? Que a vereadora já fez um diagnóstico espetacular da situação do transporte da cidade. Falta agora a gente construir a solução. Porque, eu disse que eu vou ser mentiu? Não. Agora, podemos tentar então, se essa intenção, saber qual é o culpado. Só que aí não é uma comissão de estudo, tem que ser uma comissão especial de inquérito. Então, eu acho que a gente está cometendo um erro grande. Não tem problema. Estou aqui fazendo um debate que não deveria, mas estou fazendo porque participei ativamente do debate da questão do transporte e me sinto na legitimidade de poder falar sobre a criação da comissão. Acho que ela hoje, ser criada, ela primeiro enfraquece o princípio que nós estamos tentando constituir nessa casa, que é o fortalecimento das comissões. Segundo, é apenas um instrumento de disputa política com o governo municipal, que acha que está sendo feito de forma equivocada pela vereadora Gabriela Paloma, acompanhada dos vereadores da bancada da oposição. Acho que não é criando a comissão que vai conseguir travar esse debate. A vereadora tem prerrogativa, por exemplo, de chamar quantas audiências públicas quiser aqui, sem ter que passar por esse plenário. A vereadora pode marcar quantas reuniões quiser nessa casa com o movimento do transporte justo, do transporte injusto, do transporte subjusto, sem precisar de autorização dos vereadores. O mandato da vereadora é um mandato soberano. Agora, aquilo que tem que passar para o plenário tem que ter um pouco mais de convencimento que possa ampliar o sentimento de interesses, não só os interesses políticos da vereadora e da bancada de oposição, os interesses políticos também da base do governo, horas. Por que não? Isso é legítimo. Obrigado. Vereador, a ordem, Gabriela Paloma.